Bem-vindas e bem-vindos ao Como Falar Faria Limês, o videocast que vai te contar tudo dos bastidores da Faria Lima e do mercado financeiro do Brasil. A gente está aqui nos estúdios da B3, no centro de São Paulo, para te falar sobre essa importante avenida que fica mais lá para o sul aqui da cidade e que reúne os maiores bancos, as maiores instituições financeiras, algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Para essa primeira temporada, a gente tem vários personagens, desde CEOs, executivos dessas empresas, pessoas que trabalham nas operações de câmbio, de ações, e também pessoas que prestam serviço ali para a região da Faria Lima, como personal trainers, médicos, nutricionistas, até o pessoal que limpa aquela infinidade de vidros que tem nos prédios por lá. Para esse primeiro episódio, a gente vai falar sobre startups, venture capital, investidores anjos e todos esses jargões que os Faria Limers são fluentes e que a gente está aqui hoje para fazer com que você também entenda tudo isso. Para isso, a gente vai conversar com o Paulo Tomazella, que é CEO da Bossa Invest, e com o Alexandre Dubugras, que é fundador das startups Syndria e Alude. Gente, muito obrigada aí por terem aceito esse convite, por estarem participando hoje dessa conversa. Prazer. E, Ale, eu quero começar com você, porque eu ouvi um boato, eu gostaria muito que você me ajudasse a solucionar. Se falar que alguém é um startupeiro, aparentemente eu não posso mais falar isso, porque é um termo chato aí pra chamar os outros. Cara, eu acho que o correto agora tá startupista, né? Startupista, perfeito. Cara, eu acho que assim, a startup ela teve várias fases aqui no Brasil, né? Então acho que se você for pegar mais ali pra 2014 até 2018, eu diria, é que negócio que tipo, ninguém sabe o que é startup, né? Então, muitas vezes você conseguia fazer a galera largar um emprego que pagava mais só pra vir trabalhar na startup sem ação. É um negócio tipo de maluco, só porque a galera queria fugir dessa sensação do corporativismo e tal, né? E aí entrou numa fase depois disso que a gente começou a vir capital pro Brasil, né? Então todo mundo começou a receber investimento. Então mesmo umas empresas que não ganhavam dinheiro nenhum, cara, tipo, porra, ia lá, estudou em Harvard, sei lá, fazia umas amizades ali com os VC, pegava uns valuation imenso. E, cara, todo mundo começou a torrar dinheiro contratando um monte de gente. Até que chegou um certo ponto que, cara, o dinheiro começou a acabar e começou a acontecer meio layoff, né? Então a startup acabou ficando meio queimada. Então o seu startupeiro, que geralmente era tipo, uau, que coisa mais interessante. O cara saiu do emprego ideia dele para abrir uma startup e aí começou a ficar um pouquinho mais suspeito. Exato. A história. E aí, cara, conforme começa a ganhar popularidade, também começa a aparecer aqueles nomes que não estão fazendo uma startup séria de verdade e tal, né? E que, pô, se dizem startupeiro pra tudo que é lado, e de repente qualquer empresa também virou startup, né? Uhum. Então eu diria que por conta disso o startupeiro não tá mais tão em alta, mas eu me considero startupeiro ainda, porque essa é a minha vida, é tudo que eu faço, e se tá em baixa eu vou sofrer, e é isso. Perfeito, aí, se você se auto-intitula um startupeiro, quem sou eu para dizer que esse não é o nome? Depois eu quero fazer um comentário, que eu acho que eu contei umas 5 palavras em inglês que você falou, eu adorei, a gente vai explorar todo esse vocabulário, por que a gente só fala inglês quando a gente fala de mercado de startup. Mas antes, Paulo, vocês que são uma das venture capitals mais ativas do Brasil, né? Para justamente a gente começar, você pode explicar aí para a galera o que é um venture capital e o que vocês fazem na Bossa Invest? Posso. Bom, um venture capitalist é aquele que pega exatamente um startupeiro ou uma ideia muito disruptiva, uma ideia muito diferente, algo que resolve vários problemas no mercado, qualquer tipo de mercado, coloca dinheiro nesse negócio, faz esse negócio crescer e leva até um certo estágio. O venture capital ele vai até um tamanho de cheque, depois entra o private equity, que é um outro, quando a empresa já está faturando centenas de milhões de reais. Eu pego desde a parte que a empresa está faturando alguns milhares de reais por mês e levo ela até 100, 150 milhões de reais. Lá na frente eu já deveria estar saindo, né? Então, o venture capitalist é isso, é um cara que olha grandes oportunidades, um mercado que tenha um tamanho bastante grande, e essa startup tem que ter uma capacidade de escalar muito grande, sem escalar faturamento, mas não escalar custo. Uhum. É basicamente isso que a gente procura para investir. Quando que a gente começou a falar de startup no Brasil? Pois é, não é muito antigo. Acho que o private equity começou primeiro aqui, com Pátrias, esses grandes já estavam aqui. Eu, quando comecei há 15 anos atrás, eu acho que olhando para o tema do podcast de falar esse Faria Limês, a gente começou uma gestora de venture capital lá em Belo Horizonte. Então estava fora da Faria Lima. E eu e os meus sócios, todos éramos ou empreendedores de, não necessariamente startups, de outros negócios, ou vínhamos da indústria. Eu fui da indústria automobilística há muitos anos,
E a gente se divertia com isso também. Quando falava assim, eu vendi uma empresa, eu fiz um desinvestimento. Eu falava, por que fala desinvestimento? Hoje em dia até fala mais exit do que isso. Pô, fala que você vendeu o negócio, acabou, né? Aí falava follow-ons, falavam de valuation, falava de... Era tudo em inglês. A gente se divertia um pouco disso, porque era uma gestora, chamava Incídio Investimento. A gente era uma gestora fora da Faria Lima, mas fazendo um negócio junto com os Faria Limenses aqui, né? A gente se divertia com isso também. Hoje não tem jeito, quando você vai começar a falar, de cada 10 palavras, 8 são em inglês. E a gente imita um pouco o mercado americano, né? A gente está atrasado, né? Obviamente uns 30 anos atrás deles, estamos recuperando isso, mas era um pouco pegar o modelo americano e tentar trazer para o Brasil. E Ale, acho que até onde eu sei, você não veio da indústria automobilística e depois entrou nesse mercado, né? Você já começou a sua vida profissional aí se aventurando por esses caminhos. Cara, eu tenho uma fase que eu tive, que a maioria das pessoas não sabem, que eu fui ajudante de corretor de imóveis antes, cara. Que é bem aleatório, assim, mas eu tava na faculdade, lá na Federal do Paraná, fazia engenharia eletrônica, e eu queria ganhar dinheiro pra parar de comer no restaurante universitário, né, que é R$2,50. Aí, tipo, eu queria muito tomar milkshake, só que o milkshake era R$10. 4 foi almoços, tá ligado? Teu objetivo de vida foi... Aí eu queria qualquer coisa que pagasse, entendeu? E aí tinha um corretor lá que eu tinha conhecido, que ele falou, pô, tô precisando de um ajudante aqui e tal. Só que aí 6 meses depois ele ficou sem dinheiro, e aí eu dei muita sorte de, pô, conseguir uma entrevista lá no Ebanks. E aí eu entrei no Ebanks quando tinha mais ou menos umas 40 pessoas, assim, foi o que meio que acelerou a minha trajetória toda, assim, sou muito grato a eles. E quando que você fez essa virada aí de sair do mercado tradicional, digamos, porque por mais que o Ebanks não era tão tradicional, mas... Ah, do Ebanks, você disse? Quando você fez essa virada de fazer as suas próprias coisas, né, de fundar a sua própria startup. Cara, foi bem assim, né, tipo, quando eu tava no Ebanks, é um negócio que é meio doido, assim, eu respeito muito os caras, mas você via os founders e... Você vê que não são pessoas de outro universo, tá ligado? São pessoas muito inteligentes e tal, mas você fica com um sentimento, tipo, cara, acho que eu consigo fazer um negócio parecido assim, né? E aí depois eu fui, cara, entrei numa outra startup que era lá no Mato Grosso do Sul, que eu fui o primeiro funcionário, e essa empresa também cresceu muito, assim. Então, tipo, eu dei muita sorte de que os 2 exemplos que eu tive na minha vida deram certo. Que não é o comum, né? O comum é a grande maioria dá errado, assim. E aí, pô, cheguei todo confiante e tal, só que eu não sabia programar muito bem. E eu fui fazer uma escola que chama 42, que é uma escola da França, que hoje é a segunda melhor escola de engenharia de software. E ela é super interessante, porque ela não tem nem aula, nem professor, assim, é só project-based, peer-to-peer learning. Então, pô, se você... Bem, eu na escola eu tinha déficit de atenção, então eu sofria bastante na aula, assim, né? Porque eu queria ir muito mais rápido, só que não tinha como. E aí, nesse negócio, eu conseguia. Então, eu fiquei programando por 6 meses, eu fiz 2 anos da Emento, o programa era de 3, assim. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu ia de novo voltar pra lá pra estudar em Minerva, que é uma das faculdades inovadoras aí que eu passei lá. Só que aí negaram meu visto, cara. E aí eu fiquei aqui no Brasil. E eu falei, já que eu tô aqui, eu vou fazer um negócio, cara. E aí eu comecei meu primeiro negócio, que foi uma empresa chama Smart Like, cara. Era uma empresa de automação de Instagram. Então vocês já devem ter visto uma galera aleatória que segue e você fala assim, beleza, passa 2 dias a pessoa parou de seguir, tá ligado? Os robôs, são os robôs, assim. Então, a gente tinha o melhor robô. E esse era o nosso diferencial, porque nenhuma funcionava, porque todo mundo usava, tipo, uma tecnologia meio white label, assim. Posso explicar o que é white label? Por favor. White label, pra quem não sabe, é quando você pega uma tecnologia e você coloca ela numa caixa para que a outra empresa possa pegar essa tecnologia e vender como se fosse sua, com a sua própria marca. Falei loucura aqui? Não. É isso aí mesmo. Perfeito. E aí, cara, todo mundo usava esse white label, a gente foi programar um negócio do zero, assim, e o negócio ficou muito bem feito e tal, então a gente tinha, é o que mais funcionava e o negócio cresceu muito, cara. Em 5 meses foi de 0 a 2.600 clientes, o negócio já dava lucro e tudo mais. E aí, assim, e esse foi o teu... E esse foi o nosso início, cara. O teu início, sim. Eu sou muito sortudo, né? Essa é a moral da história. E aí lá na Bossa, Paulo, por exemplo, né, esses cases, tanto os que vocês olham ali que tem um certo potencial, como que vocês fazem essa análise para escolher quais startups ou quais negócios vocês vão investir? Tem vários métodos, assim, anualmente a gente analisa cerca de 2.500, 2.800 planos de negócio, a gente acaba investindo entre 2% e 3% só desses negócios, não porque sejam ruins, mas às vezes porque não se encaixam muito na nossa tese de escalabilidade e tal, mas são vários aspectos. Acho que o primeiro eu falei um pouquinho antes aqui, é o potencial que ela tem de crescer receita sem crescer custo. Então, nós estamos falando em soluções SaaS, Software as a Service, soluções B2B, né, de negócio para negócio. A experiência do fundador, dos empreendedores é muito, muito importante para a gente. Então, uma coisa que eu já aprendi depois de ter feito algumas centenas de investimentos, se ele já passou por algum tipo de ciclo
isso facilita o caminho e não necessariamente um ciclo de sucesso. Ciclo que você diz é desde... Ter iniciado um negócio e deu errado, ou deu certo. Isso ajuda demais. Se o time, e se não é só um empreendedor, um fundador, se é mais de um, e eles já estão trabalhando junto há muito tempo, isso também, o caminho fica mais suave lá na frente. O índice de mortalidade é muito grande, obviamente, né? Depois mesmo depois delas serem investidas, são poucas que chegam na fase de escalabilidade e tal. Então tem vários aspectos, tamanho de mercado, se o mercado é um nicho muito pequeno, é um mercado que se expande demais que ele pode ter um potencial de expansão muito grande. Acho que são vários aspectos, depende muito do setor que a empresa está. Acho que não tem uma resposta simples para isso no final, mas eu diria assim, para tentar facilitar, para mim hoje, mais do que nunca, a espinha dorsal para saber se eu vou entrar no negócio ou não vou entrar no negócio é a pessoa física que está por trás ali. É você conhecer o empreendedor, você entender... Saber da história dele, saber se aquele é o plano A, B, C e D de vida dele, porque tem muito... Ele estava contando um pouco antes da gente aqui, lá para 2008, 2009, tinha muito o empreendedor de palco, né? Era o que a gente estava falando um pouco aqui do startupeiro e tal. O cara fazia, o negócio virava um estilo de vida, assim, né? Eu sou isso e acabou, e ficava passando anos captando dinheiro, passava anos tentando botar o negócio para frente, mas era muito discurso e pouca concretude. Era persona, né? Não era o negócio. E isso eu acho que teve todo o problema que a gente passou aí de valuations muito dilatados, gente precisando de 5 milhões e ia buscar 50 logo, porque o mercado estava muito... Tava fácil conseguir captar dinheiro e tal. E agora que o mercado não está mais tão fácil, né, para se captar dinheiro como era há alguns anos, a gente tem um índice de mortalidade de startups que até, né, você mesmo comentou agora, que não é algo assim tão surpreendente quando também uma startup acaba não dando certo. E eu tenho a sensação de que antes, quando uma startup não dava certo, era um negócio assim, nossa, deu errado, fechou as portas, enfim. Mas como que você sente hoje quando o negócio parece que não tá, se não vai chegar talvez naquele lugar que era apostado? Enfim, existe uma saída que não tem essa conotação ruim para quando uma startup não dá certo? Tem. Muitas vezes ela simplesmente não escala, mas continua sendo um negócio viável, continua sendo um negócio que para o empreendedor faz sentido. Pode não fazer sentido para o investidor, que ele não vai conseguir multiplicar o capital do jeito que ele gostaria. Mas várias empresas que a gente entrou e acabou saindo, vendendo a nossa participação de alguma maneira, elas continuam. Elas só não se tornaram unicórnios, só não tiveram um crescimento daquele que a gente esperava. Porque o venture capital vem exatamente isso, esse risco, essa aventura de entrar no negócio, pressupõe, a gente paga um preço no final para algo que pode dar errado, e a estatística joga contra a gente, né? Assim, o percentual que dá errado é muito maior do que o percentual que dá certo. A gente precisa acertar naquelas que dão certo para pagar a conta toda. Então é normal a gente entrar, não dar certo, sair, e às vezes a empresa continua. Muitas delas, aliás, continuam. São poucas aquelas assim, fechei as portas, acabei. Tudo errado, saí dali e fui para outro lugar. Para dar uma emoção nessa resposta, eu consigo fazer para você o ranking de qual que é o pior jeito de fechar uma empresa. Por favor. Primeiro jeito de fechar uma empresa. Não, pior jeito de todos de fechar uma empresa. Você levanta muito dinheiro, você sabe que o negócio vai morrer, você pega 6 meses antes, vende as suas ações secundárias, enche o teu bolso, não conta pra ninguém que o negócio tá mal, aí o negócio dá errado, você fala pro seu investidor, foi mal aí, galera. Errei, fui moleque. Vou ter que ir embora. Então esse é o pior de todos. Você concorda ou não? Você acha? Demais. Esse é o mais complicado, que é que, tipo, aquele empreendedor que realmente ele tá mostrando, cara, não tô nem aí pra quem acreditou em mim, tá ligado? Vou fazer o meu e vou sair de cena. Ele simplesmente foi por ele, pelo dele, botou no dinheiro no bolso, caiu fora, fez o que ele tinha e por isso que a análise do negócio tem que passar pelo pela fundador. No fim é isso, cara, que se o fundador quiser não fazer o bem para os seus investidores, é muito fácil, né? É só, tipo, ele... Cara, eu já vi um outro caso de empresa, que esse é um dos que eu... Não sei se é o segundo, mas um dos que eu mais acho feio, que é quando você, cara, você sabe que o negócio não vai dar nada, só que você não conta para ninguém, você não devolve a grana pros investidores, você finge que você tá pivotando e você só fica recebendo salário por 3 anos sem trabalhar. Que isso acontece. Você demite todo mundo, fica pagando salário pra você e fala assim, tipo, pô, tô explorando tese. Mas aí como é que é, você que circula aí no mundo dos startupeiros, né? Quando você percebe uma empresa ou um empreendedor que fez algo desse tipo, quais que são as consequências, digamos assim, para essa pessoa? Ele se reinsere no mercado? Ele consegue alguma outra coisa? Ou ele simplesmente coloca o dinheiro no bolso, cai fora e benção? Cara, eu acho que
a informação não corre tão rápido quanto ela deveria, assim, né? Então eu acho que, assim, o mercado é um mercado pequeno, sabe? Mas, pô, são poucas pessoas que estão envolvidas. Mas eu falo, cara, que eu faço minha parte, assim. Quando o fundo ou o empreendedor faz um negócio que eu acho, pô, antiético, assim, eu dou uma difamada na pessoa quando me perguntam. Você sai Não com passo você pano não, conta, tá assim. ligado? Porque assim, se não tiver consequência para as pessoas que fazem as coisas erradas, as pessoas que fazem as coisas certas também não levam mérito, entendeu? Uhum, também fica difícil, né? Então eu acho que cria uma dinâmica muito melhor do mercado, assim, e tal. Então, Uhum. e, pô, se você for empreendedor, não faz isso aí, cara. Tipo, você nunca mais vai levantar dinheiro e todo mundo vai falar mal de você. E já é difícil a vida quando as pessoas falam bem. Imagina quando as pessoas estão falando mal, né? Isso já aconteceu na Bossa, assim? Não desse jeito, assim, a gente acompanha muito as empresas, tenta estar muito junto, tenta cruzar informações para pegar esse tipo de suspeita, de forma de desvio, essas coisas. Uhum. Eu acho que eu tive um caso na minha vida, assim, que eu fiz o primeiro, a gente faz em parcelas os aportes, até para, né, não dar todo o dinheiro de uma vez só, né, e eu lembro que um caso que a gente fez lá atrás, 2010, 2011, que a gente colocou a primeira parte do nosso investimento e aí toda vez que a gente pegava balancete, pegava informações contábeis e começava a cruzar, faltava um pedaço do dinheiro, sabe? E não, eu vou explicar, depois a gente acabou descobrindo que ele usou isso para quitar um apartamento dele. E ele esperava, assim, que com o tempo ele conseguisse devolver e ninguém percebesse, mas... Claramente que em algum momento isso foi... Você pega, né? Isso assim, foi percebido, né? exatamente. E aí a gente tinha uma cláusula de rescisão de contrato, de multa. Para mim isso foi gravíssimo, não pelo valor, nada, mas mostrou muito, assim, que tipo de sócio que eu estava tendo, né? Se ele foi capaz de fazer isso... Ele podia ter chegado para mim e falado assim, olha, eu tô com um pipinaço, eu vou lá e quito isso, porque aí me libera aqui para eu poder trabalhar. Talvez a gente tivesse até topado, o tamanho do cheque não era grande. Uhum. Mas ter feito e tentado nos enganar por alguns meses, isso foi muito grave. É isso que fecha as portas, né? Demais. Como que é o contato de vocês, assim, com os empreendedores numa base diária? Vocês falam todos os dias? Não, vocês... a gente tem hoje 1.600 investimentos totais, diretos feitos pela Bossa são em torno de 260, bases mensais ou bimensais, assim, bimestrais a gente fala com os empreendedores, não dá para falar com todos eles, mas a gente fala. Seja buscando as informações e questionando alguma coisa como é que está, seja conectando, a gente tem na base da Bossa 4.000 investidores, pessoas físicas. Então o perfil desses meus investidores são executivos, são empreendedores já de ciclo completo, aquele cara que já montou uma startup, foi lá, vendeu e agora está lá investindo. Então a gente junta muito essas pessoas para conversar. O empreendedor que está ali querendo discutir tudo, né? Porque ele é muito solitário no final, o empreendedor na outra ponta, né? Ele tem que tocar o piano, carregar, fazer tudo que pode na startup. E tenho essa base minha aqui de investidores que estão com tempo livre, têm experiência, têm bagagem e gostariam de mentorar esses caras. Então a gente faz muito essa conexão entre essas duas partes. É verdade, Leandro? Você sente Cara, que não você... conheço o fundo deles, assim, né? Mas trazendo umas terminologias do Faria Limês aí, tem os fundos hands-on e o fundo hands-off, né? Então... Boa. E aí tem vários fundos também que falam que são hands-on, mas na real são hands-off e o contrário também, né? Então, de fato, sim. Mas falando o que eu considero um fundo hands-on, é um fundo que, cara, vai ter uma reunião ali que vai ser, cara, semanal ou bissemanal, potencialmente, de fato vai estar envolvido no tático da empresa e te ajudando a conseguir fazer. E aí tem muito investidor que erra nessa parte e acha que ele tá tocando a empresa, e ele começa a querer mandar no founder e tal, enquanto que o papel que o hands-on tem que ter é muito mais de um coach / cara, advisor, né? Então você tá entendendo o que o cara vai fazer, ajudando ele a se priorizar e apresentando ele para pessoas que podem ser interessantes. Enquanto que o fundo mais hands-off é um fundo que vai te dar o dinheiro e ele vai ficar calado e não vai te encher o saco se você não falar com ele. Um exemplo que se posiciona muito assim é a Canary. Os fundos que a gente trabalhou, cara, até hoje, né, o principal foi a Ribbit, que eles era o meu termo, né? Parecido até com o que vocês falaram, que é uma reunião bimestral, né? Tá certo? Só que o bimestral, cara, você percebe muitas vezes que você começa a ter reunião toda semana com um monte de investidor, não tem mais o que falar, porque não tá acontecendo tanta coisa nova toda semana assim. Então eu acho meio perda de tempo até se o empreendedor passa tempo demais falando com o investidor ao invés de estar construindo o produto. De ter que reportar. Eu acho que um complemento bacana que os fundos fazem para os empreendedores, o empreendedor, por mais que ele tenha a iniciativa e tenha uma puta capacidade, no final das contas, ele não consegue ser bom em todas as áreas que uma startup precisa, comercial, desenvolvimento, pessoas, mercado e tal. Então,
quando a gente vai fazer um investimento, nessa análise psicológica, digamos assim, do empreendedor, é o que a gente pode colocar lá de ajuda complementar. A gente também não vai dar conta de tocar o dia a dia, mas ver que o perfil do Ale falta alguém para tocar a gente, vamos contratar alguém para que seja um cara bom de gente, para deixar ele liberado. Consultoria para complementar, sem tentar tomar o espaço dele, sem tentar brigar, porque isso também pode ser um efeito negativo, né, nessa enfiar um cara lá dentro para ajudar a forceps, mas ter um complemento de perfil, eu acho que isso é uma fórmula bastante interessante. Assim. Perfeito. Como que estão as suas startups nesse momento? Ale, explica um pouquinho pra gente as duas startups, de onde que elas surgiram, quais as ideias delas. Boa. Pitch de elevador aqui. Pitch de elevador, exatamente. Estamos aqui com Venture Capital, vamos de pitch. Cara, assim, a Lud, né, que foi... Bem, essa empresa do Instagram foi até interessante porque eu levantei dinheiro com a Maia, com a GFC, com o fundador da Wildlife, Jim Pez, André Street lá da Stone e tal. E, cara, eu passei por uma fase que o empreendedor Cid é a pessoa mais desagradável do mundo, tá ligado? Que ele acabou de pegar o dinheiro da Bossa Nova, o empreendedor entendeu? Cid, eu vou ser um dicionário que eu vou... Alexa, o que é empreendedor Cid? Empreendedor Cid é um empreendedor que acabou de receber uma rodada Cid, né? Então a Cid vai ser a primeira ou a segunda rodada de investimento que você vai ter. Ela vai estar no range ali, né, cara, desde quase nada, assim, né? Varia muito essa rodada até, sei lá, uns 3 milhões de dólares, assim, né? Então, vai muito longe aí isso. No nosso caso, na Alud, por exemplo, quando a gente fez o seed, foi 3,3 milhões de dólares na época. Então, é meio que isso. E aí você recebe um dinheiro, assim, cara, e aí agora você tem salário, né? Então, você tá muito rico, tá Do ligado? nada, você ganhou 3 milhões na sua conta. Conheceu uns bilionários assim. aí, entendeu? Só que você começa a se achar muito e tal, né? Só que aí, tipo, cara, um dia depois que caiu o dinheiro na conta, o Instagram matou o mercado inteiro e a gente faliu, velho. Então minha humildade veio muito rápido. Tipo assim, foi uma confluência ali de fatos, caiu dinheiro na conta de vocês, aí o Instagram mexeu em alguma coisa. O Instagram deixava seguir acabou com o teu negócio. 700 pessoas por dia, né? Que é isso que dava o resultado. Do nada falou assim, cara, agora é 30. E aí todo mundo aí no mercado morreu. E aí o que você fez? Você tá com o dinheiro na conta, aí eu cheguei pros investidores e falei assim, galera, vocês querem o dinheiro de volta? Só que os caras estavam meio assim, tipo, cara, primeiro que a gente investiu nos founders. Segundo que, pô, acabei de avisar o meu investidor que eu investi em vocês, tá ligado? Você fala um dia depois que deu ruim, pô, cara, faz alguma coisa legal aí que a gente acredita em vocês. E foi uma ótima decisão, no fim das contas, né? Aí a gente começou a olhar várias teses, assim, e aí, cara, no mercado imobiliário, como eu tinha sido assistente, eu já entendi um pouquinho, e a gente viu que o quinto andar tava crescendo muito. E a gente pensou, cara, pô, muito legal esse negócio de quinto andar, né? Acho que todas as outras imobiliárias vão querer fazer igual eles, vão dar infraestrutura tecnológica pra eles fazerem. E essa daí foi a Alud, cara, e aí, pô, a Alud... Bem, coisas legais, ela foi a 6ª empresa do Brasil a fazer o Y Combinator, né? Então, na época, não tinha quase ninguém, agora foi bem mais. Depois a gente levantou 3,3 milhões de dólares com esse fundo aí, que é a Ribbit Capital. Deixa eu ver. Hoje o negócio tá indo super bem, graças a Deus. A gente tem mais de 5 mil imobiliários no Brasil inteiro aí que estão fazendo com a gente. A gente é a maior empresa de background checks do mercado imobiliário. Estamos remando aí pra gente conseguir se tornar também da parte de processamento de pagamento de aluguel. Então, pegar o aluguel, dar a comissão da imobiliária e passar pro proprietário. Foi rápido bastante? Não enrolei muito, será? Não, foi bom. Foi um bom pedir de elevador. Teria que deu pra ter uma ideia, mas não sabe os detalhes também. Né? Eu interferi, assim, mas teria que ser uns 68 andares, mais ou menos, mas um elevador um pouco mais... um pouco mediano, rápido, assim. É verdade, né? E como é que é para vocês terem essa gama de setores para serem investidos? Tem algum setor que vocês olham com mais afinco, ou que estão aparecendo startups que são mais interessantes para vocês nesse momento? Sem dúvida. Tem aqueles básicos, assim, brasileiro, o mercado brasileiro tem muito problema para resolver na área agrícola, então as agritechs são fortes, a parte de saúde, as health techs são muito fortes, fintech, que vem surfando está fazendo um pouco, você está chegando para uma fintech ali na sua, né? A parte de pagamentos. É fintech, isso tem recebido muito investimento. Hoje, inteligência artificial, eu brinco assim, que eu acho que foi um pouco do efeito do meu avô quando ele viu a eletricidade chegando nos equipamentos que existiam. A inteligência artificial hoje vai chegar para melhorar tudo que a gente tem já rodando e agora vai dar um boom violento que a gente ainda nem acho que entendeu direito para onde vai isso, né? O 5G ainda não roda 100%, então quando a latência diminuir, eu acho que nós vamos ter soluções muito bacanas para a gente investir. Mas, então, voltando à tua pergunta, acho que isso, para 24, 25, acho que soluções onde a inteligência artificial vai acelerar o uso é onde a gente está olhando, sem esquecer essas, fintech, agritech, health tech, que eu acho que são nichos bem bacanas aqui no Brasil.
Cara, se eu pudesse complementar aí a resposta dele, eu acho que, tipo, sempre vai ter umas fases no mercado onde, pô, tem muito hype. Eu acho legal da Bossa Nova que eu sinto que é um fundo que tem essência, né? Então eles têm as próprias crenças deles, fazem muitos deals que até muitos outros fundos não fariam, né? Porque a grande maioria dos fundos, cara, querendo ou não, o jeito que eles avaliam se o empreendedor é bom ou não é, cara, qual que é o histórico dele e o que as pessoas acham dele, né? Então, se você não vem por uma introdução forte, se você não estudou numa das faculdades aí conhecidas, pô, o fundo muitas vezes vai marcar uma reunião com você daqui a 4 meses e vai mandar o mais baixo dos estagiários, tá ligado? Então, pô, eu acho que é muito interessante quando os fundos têm uma tese forte e isso vai mudando muito com o tempo, né? Então, achei legal até que você falou, tipo, de agritech, que, pô, é um negócio que é o maior mercado do Brasil inteiro e, cara, quase nenhum founder tá a fim de botar o pé no barro e fazer o negócio acontecer, né? Então, Vocês Tem acham muita solução bacana. que falta um pouco, por exemplo, de afinidade, talvez, até com vir com soluções para o agro, pessoas que... Eu acho que é saber procurar, assim, a gente olha Brasil todo, assim, né? Tentar sair um pouco. São Paulo, se você vai para Piracicaba, por exemplo, você não precisa ir muito longe. Tem a Exalc lá, a universidade focada nisso. Tá cheio de solução bacana. Desde gente desenvolvendo ovo de mosca, que nasce a mosca e vai lá e inocula uma lagarta da cana para matar, fazer um controle biológico. Eu já investi numa empresa dessa chamada Bug, fazia exatamente isso. Tá aqui perto, mas você tem que andar. Você tem que ir até lá. 1h30, conhecer. 2 horas para ver. Se você for para o sul, tá cheio de soluções para mercado leiteiro. Mas você precisa deslocar. Se você ficar sentado esperando as startups vir, você vai receber essas papai e mamãe, essas que todo mundo está procurando dinheiro aqui na Faria Lima. Perfeito. A gente tenta ser mais ativo nesse ponto. E eu acho que os melhores deals estão aí, né, cara? Que é aquele empreendedor que ele é muito bom, mas ele não é Faria Lima. Ele não fala Faria Limês. Pois é. Então, Ele não, exatamente, né? Acho que essa que é até a ideia que a gente desmistificar um pouco, porque a gente fala muito de Faria Lima, só que tem muitas soluções que não estão na Faria Lima, não estão geograficamente, fisicamente presentes lá, né? Como que vocês chegam nessas pessoas, por exemplo, no startupeiro que tem uma solução para o mercado leiteiro lá em Santa Catarina? Existe eu acho assim, a Bossa, ela criou um nome já que hoje ela até passivamente ela recebe procura. É boca a boca, um falando para o outro. Nesse pedaço de cheque, como eu estava falando lá do seed, a gente está no pré-seed, a gente faz investimentos de R$300 mil. No mercado americano, quem faz isso é anjo, é pessoa física. Aqui no Brasil, nós não temos essa, com renda fixa pagando o que paga, os anjos estão deixando o dinheiro lá rendendo Selic, né? A gente faz esse cheque aqui atrás, que poucos fundos procuram, e a gente vai até o pré-Series A. Então, faço também cheque de seed e chego até aqui. Então a gente recebe muito, por ter essa característica, a gente acaba recebendo muita coisa de forma passiva do nosso lado, e empreendedor que já passou pela gente ou está hoje sendo investido pela gente, quando vai em algum evento, alguma coisa, vê uma solução, indica para a gente também. Então é uma coisa que acaba acontecendo de forma passiva do nosso lado até, né? Até em algumas respostas de vocês aqui, vocês mencionaram muito essa questão do social, né? Você falou, Lê, que se o cara não é ali formado em Harvard, se ele não conhece fulano de tal e não sei o que, na tua vivência, o quanto que conhecer as pessoas certas contribuiu para o sucesso dos teus negócios? Cara, eu acho que contribui muito, assim, né? Porque, pô, sabe, o jeito que eu entendo as regras do jogo, não criei as regras, mas eu entendo que elas são assim, é que, cara, tipo, olhando pelo lado do investidor disso que eu falei, né? O investidor, cara, ele tem 1 hora pra decidir se você é um founder bom, tá ligado? Você viu tantas coisas que ele falou, o maluco tem 1 hora pra decidir esse negócio, entendeu? Se ele vai largar R$300 mil num cara que ele acabou de conhecer, entendeu? Então, cara, tipo, você tem que ter proxy. Ele precisa ter uma carta de referência, digamos assim. Você tem que ter referência se você quer fazer a convicção, né? Então, especialmente se você faz, menos investimentos, vamos dizer, que você é uma empresa brasileira, você quer levantar com os fundos gringos lá, top e tudo mais. Cara, você nunca vai chegar lá se você não tiver um negócio que tá dando dinheiro absurdo, né? Então, porra, qualquer pessoa quer botar dinheiro no negócio porque tá absurdo. Ou se você conhece gente, entendeu? E você é bem falado pelas pessoas. Então, querendo ou não, cara, o jeito que você vai fazer pra ser bem falado com as pessoas é fazendo muito network, é você ajudando as pessoas, é você, cara, produzindo conteúdo muitas vezes. Então eu acho que, se você quer levantar capital, é a coisa mais importante de todas, até eu me arrisco a dizer, assim. Pra quem quer talvez entrar nessa bolha, né? Assim, o cara que tá começando, como é que ele chega no Venture Capital? Como é que ele chega no investidor? Ele tem uma maneira formal, digamos assim, ou ele tem que ir
por esses caminhos conhecendo gente? Tem várias frentes, assim. Tem a parte formal, entrar no site e aplicar o plano de negócio, que acho que é Mas vamos mais concordar que esse daí é o pior, vai. Não, pois é, mas é uma opção. É uma Se opção. ele quiser fazer, ele pode Perfeito. fazer. Eventos de inovação, de startups, ele chega lá e tem contato com vários VCs. Contato, LinkedIn. Eu acho que hoje isso é menos complicado do que era há 10 anos atrás, pelo menos, né? E eu acho que, assim, hoje está mais traduzido quem investe em quê, então você não é que você tem uma gama enorme de opções, mesmo na Faria Lima, assim. Você tem aqueles, qual o tamanho de cheque você precisa? Pô, tô pegando um cheque de 300, 500 conto. Cara, a bossa, no final. Quero alguma coisa, mas que tenha gringo junto, não sei. Não tem grandes opções, eu acho, no final das contas, né? Eu não vejo, não sei se o teu caso foi esse, mas eu não vejo o empreendedor brasileiro saindo daqui para buscar dinheiro fora como primeira opção no começo dele. Primeiro ele porque faz isso depois. O fundo gringo, você chega pra ele e ele fala assim, mas por que não tem nenhum fundo brasileiro que investe em você? Pronto. Você já dá uma desconfiada no cara. Entendeu? Então você tem que pegar um brasileiro antes pra chegar lá. Tá? E tem a dúvida deles também, acaba criando uma barreira, o Brasil acaba criando uma barreira, a propriedade intelectual está depositada no Brasil. Eles olham isso com uma forma assim, eu vou botar o dinheiro lá e o que acontece depois, né? O cara tem que estar interessado no mercado brasileiro, ou se o negócio tem uma escalabilidade... Ou ele vai montar alguma estrutura depois em Delaware, Cayman, vai trazer você para lá. Assim, é difícil pegar um cheque de gringo mesmo direto numa startup sem muita estrutura no começo, né? A gente fez lá fora na marra, né? Porque senão os fundos não investem mesmo, os de fora e tal. Só que é isso, você vai fazer essa estrutura, até o programa do Latitude, fazendo parceria, propaganda aí pros meus parceiros, fazem tipo muito mais barato, assim, 40 mil reais. Só que antes era advogado, cara. Eu lembro que na Alud, cara, pra fazer a estrutura de Cayman Delaware, pra quem não sabe, é uma estrutura onde você tem uma empresa em Cayman, que é dono de uma empresa em Delaware, que é dono de uma empresa no Brasil aí. Foi, cara, 120 mil reais, eu acho, assim. Então, tipo, pô... E o que você diz ir na marra, buscar uns Não, porque o fundo falou, você faz, eu não dou dinheiro, entendeu? Uhum. Aí os advogados já estão acostumados com isso, então, tipo, eles não cobram de cara e depois cai o dinheiro, você tem que pagar eles, entendeu? Uhum. E aí, nessa empresa agora, acho que tudo deu uns 30 e pouquinhos mil, assim. Então, já deram uma automatizada nesse processo também, graças a Deus. E voltando lá pro nosso início. Mas se eu quiser, posso comentar na pergunta que você fez pra Pode, ele, cara? Eu bolei também um ranking aí de qual que é os melhores tipos de jeito de chegar no VC. Então, o primeiro de todos é um founder investido unicórnio. Um founder investido unicórnio. Então vamos dizer, pô, investiu no unicórnio lá e fala assim, pô, esse aqui é o founder mais brabo do portfólio. Aí esse cara chega e fala assim, cara, você tem que conhecer o Alexandre, ele é gênio, tá ligado? Mano, você chega na reunião e fala assim, eu vou investir nesse cara, a não ser que ele pise na minha cara, tá ligado? Porque não tenho como negar. Porque é um cara extremamente inteligente, porque esse é o cara mais esperto que ele já conheceu, tá ligado? Tipo, pô, você vai dar uma moral a mais pro cara, entendeu? Aí o segundo melhor, tipo, é um outro founder do portfólio, mas só que, pô, não é um negócio tão grande. Não é um negócio tão grande, mas já tá ali, já é conhecido. Aí... Mas que o fundo gosta, assim. Aí o terceiro, cara, vai vir de um partner de um outro fundo, que é parceiro também e tal. Às vezes, tem a Norte, por exemplo, que é um fundo que faz uns cheques de 50 mil reais só, e eles, pô... Aí o partner lá chega e te apresenta pro outro partner do outro fundo e tal. Legal, o partner falou que ele é bom, então beleza, respeita esse cara. Aí, cara, já começa a cair pra um que é tipo, porra, aquele empreendedor que o fundo conversou, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, me apresenta o pessoal da Sequoia. Aí, tipo, não vou apresentar, tá ligado? Eu conheço o cara, conversei com ele, mas se eu te apresentar, não vai mudar muita coisa, entendeu? Acho alguém que eles investiram, que é muito melhor. E aí depois você vai chegar no fundo que, tipo... aí depois vai chegar no que eu acho que é o pior de todos, que é quando o advogado te apresenta. Isso aí acontece de vez em quando, que o advogado conhece o fundo e tal, porque ele trabalha com o fundo e com as startups, fala assim, não, vou te apresentar pro cara lá, velho. Porque aí não vai ter o respaldo ali do tipo, do o cara tá ganhando pra apresentar pra mim, tá apresentar. ligado? Tipo, ele não gosta de verdade desse negócio. Eu não vou te perguntar, Paulo, se é verdade, porque eu acho que eu vou te quebrar um pouco. Então, vamos deixar aí a palavra do Alê, né? Cada um vai interpretando aí. Mas a gente tava falando no início, né? Eu brinquei com vocês, porque a gente fala muita palavra em inglês para falar desse mercado. Você vê, Paulo, por algum motivo, você vê alguma abrasileiração, digamos assim, do mercado nos últimos anos? Ou a gente tá cada vez mais confundindo aí o ecossistema americano com as nossas palavras? Acho que piorou. Assim, a quantidade de itens novos que vem, porque aí junta jargão jurídico com jargão contábil, com jargão do negócio especificamente, acho que piorou. A mim não me incomoda, sinceramente, assim, não é uma coisa. Acho que acaba virando um meme, assim, acaba virando uma brincadeira, mas... Estamos falando a mesma coisa. Se você está entendendo, para mim está ótimo. É uma assim, linguagem, né? Você precisa acaba facilitando. A ideia é que seja mais simples, assim. Sim. É por isso que até a ideia do pitch do elevador, ele é muito interessante, porque
se a outra pessoa não falar o seu idioma, você chegar ali e falar assim, não sei o quê. E tem coisas que facilitam, falar churn, né? Que é a quantidade de negócio que a empresa perde. Como é que você explica isso em português? Quantidade de negócio que a empresa... Já foram 10 andares. Pois é. Então, esquece. Assim, acho que vamos usar, vamos facilitar. Vamos facilitar, né, gente? E tem um outro efeito disso também, é que, tipo, cara, você sente muito quem que é a pessoa que tá por dentro, quem que é da mafiazinha da parada, baseado de como a pessoa fala, entendeu? Baseado na linguagem que ela tá usando. Você usa os jargões e fala assim, essa pessoa manja dos paranauê. Se ela tá fluente ali no idioma, ela vai... E tem umas pessoas também, cara, que é outro lado disso, que eles ficam falando jargão demais, só que é uns jargão que já estão caídos, entendeu? E aí você já consegue ter a minúcia ali de que a pessoa tá forçando um pouco, não é? Tipo, quando meu pai chega e fala assim, sakamorô, meu. Eu falo assim, tipo, pô, quem fala sakamorô, pai? Que papo é esse? Peraí, vamos atualizar. Exato. E aí, então, tipo, tá sempre rodando isso, né? E eu acho que isso tudo vem muito os termos em inglês vêm da literatura, né? Então, a melhor literatura de startup tá em inglês. Então, no fim, você vai usar os mesmos termos que os outros estão usando. E não tem como você fugir disso, né, cara? E eu recomendo muito aprender. Eu acho que é um negócio que influencia bastante quando você tá conversando pra levantar dinheiro, você saber os jargões certos, você falar o que eles gostam de ouvir, né? Então, sabe, um exemplo muito, muito interessante que eu acho que é uma métrica que eu descobri que os investidores gostam muito e faz total sentido eles gostarem, é uma que chama Net Revenue Retention. Né, que é tipo, todo mês que passa, os seus usuários dos meses anteriores estão te trazendo mais dinheiro ou menos dinheiro do que eles trouxeram na história. Isso é um indicador muito bom para dizer se o negócio vai ser bom ou não, entendeu? Então, acho que quando o empreendedor, por exemplo, traz uma métrica como essa, ou quando o investidor me pergunta isso, eu também falo assim, isso aqui é uma parada mais avançada, ele sabe do que ele tá falando, entendeu? Já é algo que você sabe que a pessoa tá atualizada ali num nível mais acima, assim. Exato, tá perguntando as coisas que importam mais, assim. Então, o exemplo, acho que negativo, assim, é quando o investidor ele fica muito em cima da receita. E, tipo, cara, a receita de um negócio pequeno é muito insignificativa do futuro dele, especialmente em negócio de tecnologia, né? Então, diferente de um... Sabe, você vai ver a curva de crescimento de receita de um restaurante, é uma curva mais logarítmica, né? Então ela chega num flat e tal. Enquanto que um negócio de tecnologia, que são os negócios que de fato são de sucesso, que pagam o fundo inteiro, em geral, ou vai ter um crescimento exponencial, ou vai ter um crescimento linear, que geralmente está crescendo mais e mais todos os meses. Tentando sempre ir nisso. Então eu acho que muitas vezes você conseguir se posicionar do jeito que a pessoa se soa como um empreendedor melhor. Porque você entender isso, de fato, faz você ser um empreendedor melhor, sabe? Tô falando loucura aqui? Não, cara. Não, é isso. Independe da língua que você fala, no final das contas, né? É mais fácil usar o NRR que sabemos o que tá falando. Então. Exato. Ó, NRR é pros íntimos já, entendeu? O cara fala assim, NRR, você para... Cara, amigo, desculpa, NRR qual mesmo? Pô, já sai como um noob, eu já entendeu? estava aqui, mas eu digo também que é algo certo... de certa maneira, viciante, assim, porque é como você aprender um novo idioma. Claro. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com isso, cobrindo a parte de startup, eu entrei sem saber absolutamente nada. Não sou startupeira, não sou empreendedora, mas fui aprendendo esses jargões e é exatamente isso. Quando você percebe que você consegue entender, pelo menos, ou você vira uma falante passiva da língua, né? Você vê sobre o que as pessoas estão falando, eu acho que isso se torna um certo vício, assim. Perfeito, gente. A gente está chegando ao final da nossa conversa, né? Queria já agradecer aí o tempo de vocês, também todos os ensinamentos. E aqui no videocast a gente está fazendo um teste para saber se vocês realmente são Faria Limers ou não. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês têm que me responder. Vamos tentar. A começar por, vocês já andaram de patinete elétrico? Eu tenho um patinete elétrico. É claro que você tem. Você já andou de patinete elétrico? Nunca andou. Eu sou pior do que isso. Eu tenho um patinete elétrico e eu não tô usando ele porque... ele tá murcho e eu não tenho um negócio pra encher, porque eu sou Faria Limer. É exatamente. Negócio pra encher, né? São Nem pessoas como você que a gente tem que fazer esse tipo de Falta uma palavra em produto. inglês. É um pump. Um pump. Eu dei um pump. Vocês sabem a receita do Negroni? Eu sei. Qual que é a receita do Negroni? Uma parte de gin, uma parte de Campari e uma parte de Martini. Perfeito. Você toma Eu não Negroni. sabia não, velho. Pronto. Uma laranjinha. Eu sou Uma laranjinha importante. Laranjinha importante. Vocês jogam ou já jogaram beach tênis? Não. Cara, eu dou um pau em qualquer audiência, Deus com do certeza. céu. Eu joguei tênis profissional, né? Então, beach tênis eu peguei. O beach tênis é o tênis de bêbado, né? Boa. Legal, eu vou botar tudo pros beach têniseiros te Não, escutar eles aqui. estão ligados, cara. Tipo, no tênis você vai lá e você joga, você é todo mundo suado, beleza. No beach tênis fica todo mundo lá sentadão, bebendo, joga. É muito mais legal, cara. Perfeito. Gente, muito obrigada pela conversa aqui, né? E espero ver vocês mais vezes. Prazer. Prazer.